Bom dia a todos, abençoado seja o nosso dia. Obrigada, Cida, mais uma vez pela presença na nossa casa e trazer um pouco mais do seu conhecimento para nós. Obrigada. Estou cheia de gordura, assim, que hoje é dia de marmita, graças a Deus, agradecendo desde já aqueles que nos auxiliam com o alimento, com a colaboração com tudo. E se alguém quiser nos auxiliar com qualquer coisa, a gente agradece também. E vamos agradecendo a Deus, fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, nos elevando a Deus, a Jesus. A equipe espiritual dessa casa que preparou esse ambiente para nos receber, aos nossos protetores que nos fortalece a cada dia, para termos coragem de sairmos dos nossos lares e vir ter um pouco mais de conhecimento e a receber essa energia salutar que aqui foi preparada para todos nós. Agradecendo a Cida por também vir fazer parte desse momento conosco. Agradecendo a espiritualidade que auxilia que essa casa esteja aberta e que nós tenhamos força cada dia mais de nos melhorarmos e participar mais das atividades da casa. E assim, em forma de agradecimento, hoje vou fazer uma Ave Maria, agradecendo por tudo, pelo seu manto sagrado que nos cobre, que nos auxilia a cada momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças. Cida, obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Esse dia ensolarado, né? Maravilhoso domingo. Eu pensei que eu iria falar o contrário quando chegasse aqui, porque foi assim, né? Num flash virou para o pessoal chegar, né? Dar essa motivação, porque o sol é energia, né? Muito boa e nos faz ir para a vida mais facilmente do que aquele domingo chuvoso que nós queremos ficar mais um pouquinho ali, né? Numa sintonia, assim, sem compromisso hoje, né? Mas nós temos um compromisso aqui, e esse compromisso, cadê Jesus? Eu ia falar, cadê Jesus? Oi? Tem um ali, tá ali o Jesus, mas está pintando, está fazendo os reparos, mas Jesus está aqui, é o hábito de olhar para aquele canto e ver Jesus, né? Mas Jesus está aqui, está no nosso coração, e com muita alegria nós vamos falar sobre a vida e sobre o quanto o que Jesus nos trouxe nos auxilia grandemente, né? E ele nos trouxe e outros replicaram a sua fala, a sua palavra. E eu peguei como um tema hoje sobre este livro aqui de Chico Xavier e Emmanuel. Calma. Olha aí, gente, calma é o nome do livro. Todos estão calmos aqui? Eu estou calma. Que bom. É só hoje que estão calmos porque é domingo? Tá calmo não? Tá não? Vamos ficar? Vamos nos colocar à disposição, né? Estar a serviço do divino em nós, para que nós possamos sentir cada palavra, gente. Sentir cada palavra que Emmanuel nos faz, e para que a gente possa ter uma compreensão maior, o tempo é muito curto, né? Então a gente precisa dar uma acelerada, e eu quero deixar assim o que eu conseguir passar para vocês diante deste tema que eu trouxe aqui sobre evitando inquietações. Evitando inquietações. Manter a calma. É fácil, minha gente? Estamos muitas vezes, né, muitos dias, muitos momentos da nossa vida inquietos diante de alguns acontecimentos ou de algumas memórias até que nos vêm
sem estar naquele momento vivenciando aquilo, mas o fato de lembranças, de memórias, nos traz situações que foram relevantes na nossa vida, tanto no lado positivo como no negativo. E como é que a gente se ajuda a manter a nossa calma? É ficar alimentando o negativo que passou, que já aconteceu? Se eu voltar, né, ficar voltando, trazendo de volta e ruminando aquele negativo que aconteceu na minha vida, vai mudar o quê? E o que vai me favorecer aqui? Esse pensamento que vai e volta, vai e volta. Não vai favorecer, isso traz doenças, né? A nossa saúde vai se esvaindo. Então, todos nós, gente, sem tirar nem pôr, todos passamos por desafios nessa vida. E a espiritualidade sabe disso, e Emmanuel, já lá do outro lado, né? Ele sabe muito bem disso, então, já há muitos anos ele nos trouxe, deixa eu ver de que ano é esta obra de Emmanuel. Esse aqui já é o 49 edição do livro. Eu gosto de ver, mas eu não me lembrei de olhar sobre que edição é, de que ano é. Não estou vendo. 2010. Meu Deus. 25ª edição. Então, Emmanuel já nos trouxe, né, há muito tempo, e esse tema do evitar a inquietação, eu quis trazer hoje porque eu já fico preparada para gravar o programa da Rádio Boa Nova que eu faço com o Nando Garcia, né? De domingo para segunda o programa vai ao ar. É 0 hora, tá, gente? De domingo para segunda. Quem tiver acordado pode acompanhar. E quem quiser ouvir a programação da rádio, é só buscar lá nas redes sociais que vai ver lá como fazer para poder ouvir os programas que já foram ao ar também. E ouvir ao vivo, né? Então, vamos lá. Evitando inquietações. Eu vou fazer a leitura, são 10 tópicos, tá? 10 parágrafos. Eu vou fazer uma breve leitura e vocês fiquem atentos, porque vai ter uma provinha, tá? Brincadeira. Fiquem atentos ao que vocês sentem diante do que eu estou lendo. É atenção para vocês, né? Para cada um de nós. Assim como quando eu li, quando eu estudei, eu também fiquei atenta às minhas questões. E todos nós temos, gente. Então, o negócio é saber como driblar, né? Como lidar com elas. Então, aqui, eu vou ler numa sequência os 5 parágrafos, a gente para, porque senão, até voltar lá na primeira, vocês já esqueceram tudo, não é assim? Já passou tudo, já foi. Então, vamos lá. Emmanuel nos diz, então, considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Quase impossível seguir sem erros ou sem equívocos, né, na jornada da vida, mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deves ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo,
mas não te prendas à lembrança de caráter negativo, porque hoje o dia é o dia de construir o amanhã com o material selecionado de que disponhas no campo das experiências. Entenderam tudinho? Teve algum ponto que pegou mais forte? Alguma fala aqui que movimentou aí alguma emoção, sentimento, uma sensação? Que teve uma identificação com a situação que cada um de nós estamos vivendo no momento? Vamos lá. Olha só, nessa primeira aqui, considerando que as nossas inquietações também geram inquietação no outro que está ao nosso redor. Vocês entendem isso, né? E a inquietação do outro também vai gerar tem alguém inquieto aí. Está acontecendo algo ali com ele, com o bebezinho. Então, olha lá, parou, gente. Parou, né? A inquietação que também acontece na vida do outro, do nosso próximo, seja daquele que nós convivemos ali no nosso lar, né, a nossa família, seja em grupos de amizade, seja no trabalho, as inquietações de alguém que está à nossa volta vai também nos perturbar. E aquilo também que nós carregamos de inquietação vai incomodar os outros, vai perturbar os que estão à nossa volta. Isto, mesmo que seja, por favor, mesmo que seja de modo que a gente não tenha consciência disso. O problema não é meu, né? Às vezes a gente fala, o problema é do outro, ele que resolve, ela que resolve. Não tenho nada a ver com isso. Só que tem, né? Porque nós somos um. Tudo está ligado uns aos outros no universo. Tudo está conectado. Todos nós estamos conectados por fios invisíveis uns aos outros. Não importa se estamos aqui ainda encarnados, vivos, ou se já estamos em outra morada na casa do Pai. Nós estamos conectados. Os nossos familiares, entes queridos ou não queridos, continuamos conectados. Ninguém morre, de fato. Só mudamos de endereço. E o que estamos conectados aqui continua conectado no céu. Ou do outro lado, né? Como alguns preferem dizer, é o céu ou o inferno. Preferimos dizer que estão no céu, né? Então, que é onde todos desejam vivenciar esse estado celeste, né? Não que seja um lugar, o céu, lá nas nuvens e o inferno lá no subsolo do mundo. Não, esse estado nós já vivemos. Nós já estamos vivendo o nosso céu, o nosso inferno, já aqui. E conforme estamos aqui, vamos também continuar a nossa jornada no mesmo peso, na mesma medida, só porque nós trocamos de vestimento, nós deixamos esse corpo de carne aqui e retornamos à morada espiritual, mas quem é que nos acompanha? Nós mesmos, né? Nós somos aqueles que nos acompanham pela eternidade afora. As pessoas ao nosso redor, elas vêm e vão. E depois mudando de roupagem também, né? A Cida de hoje não é a mesma, o Du de hoje não é a mesma, nenhum não é o mesmo, nenhum de nós somos os mesmos. E que bom que nós esquecemos, né? Nós perdemos a memória para poder retornar aqui com os mesmos seres, muitas vezes próximos a nós, para ver o quê? Para se degladiar novamente, aqueles que não encerraram as contas, os ajustes em outros momentos? Não foi para nos degladiar, foi para nos reconciliar. Enquanto não houver essa reconciliação, nós estaremos ainda vivenciando uma inquietação. Então precisamos fazer de tudo, como Jesus dizia, angariar bons amigos. Fazer de tudo para que não ficar agradando as pessoas, não se trata disso, gente. Mas nós vamos ver aqui no decorrer, né? Não se trata disso, querer sempre
a validação do outro, querendo agradar o outro, mas e eu? Isso está bom para mim? Não. Então a gente precisa se posicionar, sim, né? E também ter as percepções necessárias. Então, muitas vezes, como diz aqui, pelo menos de quando em quando, as induções, aquilo que está nos induzindo, nos estimulando, e que disparam, os acontecimentos do dia a dia disparam gatilhos das nossas memórias e traz à tona uma emoção que eu não tenho controle. Acontecimentos ao nosso redor faz com que a gente se sinta numa inquietude tamanha de tirar o nosso sossego, a nossa tranquilidade, a nossa paz. Mas isso, por que acontece isso? O outro é o responsável pelo que eu sinto, mesmo que o outro esteja fazendo sim, né? Nos cutucando, ou por intenção ou sem intenção. As nossas dores, mexendo nas nossas feridas internas aí, e a dor vem, só que nós também não temos consciência das dores que nós temos em nossa memória, que nós já vivenciamos e não resolvemos conosco mesmo. Por isso a gente vem, não é para lidar com a evolução do outro. Eu venho para a minha própria evolução. E o que eu conseguir de melhorar nesse estágio em que estamos aqui, isso vai me capacitar também a auxiliar o outro, né? Não vai me trazer mais tranquilidade, mais paz, mais calma? Isso se trata diante da ação do outro, a gente ter a sensibilidade de respirar fundo e não revidar a altura, porque o outro, de novo, não é responsável por aquilo que eu sinto. Eu é quem sinto. Eu que sou responsável, gente. A responsabilidade é minha. E muitas vezes os ataques externos não vai passar assim, nossa, que lindo, eu dou conta, né? Se não fosse um dos corpos que a gente tem aqui, né, nesse corpo físico, a gente não daria conta de nenhum assopro negativo direcionado para nós, que é um chamado duplo etérico, alguns falam etéreo, outros etéricos, são camadas ali, tá vendo? Mente não visualizada, corpos assim, circulando esse corpo físico. São 7 corpos, né, no total que nós temos. Então, este segura, muitas vezes, a nossa emoção, esse duplo etérico. E ele é uma cópiazinha do nosso corpo físico. É uma cópia, uma xerox ali, impressa. E nos ajudam, nos auxilia grandemente esse corpo. Para que nós consigamos não nos permitir os ataques chegar até nós. Mesmo assim, mesmo dando esse auxílio, tendo esse auxílio, como um mata-borrão mesmo, né? A gente sente. Então, se o outro falou algo negativo e mexeu com a gente, eu vou sentir, porque eu tenho memórias de dor ali. Se eu não tenho, gente, o outro pode falar o que quiser, vai me atacar? Eu vou me sentir atacada? Não, quando eu me sinto é porque eu tenho em mim algumas memórias ocultas, guardadinhas às 7 chaves, e que os acontecimentos externos vão ter alguma semelhança com aquilo que eu estou sentindo e aquilo que alguém me trouxe, ou seja, diretamente para mim, ou eu estou vendo algo acontecendo ao meu redor e eu vou na direção daquilo cheio de ira, querendo resolver a coisa porque aquilo é injusto, não se pode fazer isso com alguém, então eu interfiro, podemos auxiliar, mas não interferir. Espírito de luz interfere na vida da gente? Espírito de luz tem sabedoria, tem conhecimento, passou por tudo isso aqui para aprender também, assim como nós aprendemos. Eles não interferem, eles nos auxiliam, soprando aqui no nosso ouvido, enviando energias invisíveis, como a gente está aqui. Quantos, para quem tem olhos de ver, vê? Eu não tenho, mas a gente sente.
que a espiritualidade está aqui, ó, circulando entre cada um de nós que aqui estamos, outros tantos também assistindo essa palestra aqui, que são invisíveis, e esses curadores, a espiritualidade de cura, estão aqui para nos auxiliar. Por isso que quando temos uma sensação, uma intuição de algo aqui, é bom até anotar, para não esquecer. Às vezes a gente vem com um pensamento assim, nossa, preciso tomar uma decisão na minha vida. Vem para a casa espírita, vai na igreja, senta lá no banquinho, assiste, vai onde vocês desejarem, em lugares que se trata de falar com Deus, né? Até mesmo no nosso quarto, porque Jesus foi isso, na nossa casa, naquele cantinho onde não tem ninguém, naquele momento. Eu não preciso de plateia, eu não preciso de nenhum lugar, porque eu estou aonde, né? A minha alma, o meu coração está, onde o meu corpo está. E a minha conversa com Deus pode se dar em qualquer lugar, em qualquer dentro do ônibus, do metrô, ninguém está lendo pensamento, a gente ainda não tem, né, essa capacidade. E nisso a gente auxilia aquele ambiente também. Então vamos falar com Deus, já diz a música, Ele vai ajudar você. Deus nos ajuda nas nossas inquietações, para nos liberar. E Emmanuel fala que, para que recordemos que todos nós, espíritos encarnados em evolução, estamos para evoluir, ainda estamos longe de sermos perfeitos, né? Estamos longe. E é quase impossível seguir essa jornada de evolução sem cometer equívocos, gente. É impossível, né? E a providência divina, como já disse, a providência divina jamais sonega recursos para corrigi-los, para nos ajudar a assumir a nossa própria vulnerabilidade, a assumir os nossos próprios equívocos e a aceitar que nós não somos perfeitos, né? E assim a gente não precisa ficar pegando o chicotinho, né? Pega a chibata e vai lá, né? Muitas vezes a gente é muito amoroso com o outro, compreensível com o próximo, e só que na hora que eu me vejo em alguma atitude, eu me recrimino, eu me critico e eu não tenho compaixão para comigo mesmo. Às vezes é fácil eu ter com o outro. É tão difícil e desafiador perdoar, não é mesmo? Perdoar alguém. Só que mais desafiador ainda é o auto-perdão. É onde a gente não se perdoa por alguns fatos ocorridos aí que a gente fez na vida e a ficha vai caindo, os downloads vão vindo, as memórias vão nos trazendo arrependimentos, glória a Deus, arrepender-se é maravilhoso, porque isso vai trazendo a consciência de nós mesmos, mas não é para gerar culpa, é para gerar consciência de si e das nossas atitudes, para não repetirmos, né? Lição aprendida é lição repetida. Então, muitas vezes, nós precisamos sim consultar tudo o que passou, fazer como se fosse um inventário de nós mesmos, fazer uma listinha ali de como é que eu me portei, né? Emmanuel fala, consulta o passado por arquivo de informações que te facilite movimentos no rumo certo. Passado, arquivo, o nosso arquivo mental, lembra aquele que os gatilhos externos, o que um fala vai disparar aqui uma dor, vai sangrar uma ferida, é o outro o responsável ou eu me responsabilizo pelas minhas dores, as minhas feridas? Então, consulta o meu passado, não é o do outro. Com esse arquivo de informações e que nos facilite os movimentos no rumo certo, para errar menos. Errar nós vamos continuar, gente. Não somos perfeitos ainda e vamos sim cometendo equívocos. Mas quando a gente está nessa conexão com o divino em nós vamos já
muitas vezes aquilo que eu falava, eu penso e não falo. Eu já estou, né, evoluindo um pouquinho. Antes eu nem pensava, ou aparentemente nem passava pelo pensamento, conscientemente, porque passa pelo pensamento inconsciente, e eu falava sem pestanejar, agredia, cobrava, né? Agora, opa, peraí, por que que eu estou sentindo isso? Essa necessidade de falar, de revidar algo. Então, volta para si, olha os gatilhos aí, olha os arquivos internos que algo externo movimentou em nós. Mas Emmanuel diz também, não te prendas a lembranças de caráter negativo, já dissemos isso, vamos reforçar. Não nos prender no que foi negativo, porque hoje é dia de construir o nosso amanhã. Hoje é hoje, e amanhã vai ser hoje também, não é? Amanhã vai ser hoje. E aí, o que que eu construí hoje que amanhã eu semeei hoje e amanhã eu vou colher? Eu desejo colher aquilo que eu semeei hoje, de postura, de comportamento. Então, porque hoje é o dia de construir o amanhã com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. A experiência, gente. Nós não somos fracassados, nós não fracassamos, nós vivemos experiência atrás de experiência até encontrar o rumo certo. Todos nós estamos neste processo de seguir um rumo. E nós vamos buscando, quem está aqui e quem também possa ouvir, esteja acompanhando hoje, né, nas redes sociais, ou vão ver a qualquer momento, nós temos hoje material, né, o que nós estamos semeando hoje e selecionando é no amanhã que nós iremos colher. Então, se eu estou semeando, o que eu semear, eu vou colher o resultado daquilo, né? E para isso, fazer esse inventário de si mesmo, de si mesma, tem uma fala de Sócrates, né, que ele trouxe lá de um outro local, né, lá na Grécia, no templo de Delfos. Ele leu a frase e aí ele trouxe para o mundo, porque se alguém não trouxesse, ia estar lá, só quem fosse para a Grécia ia conhecer, né? Que é o conheça-te a ti mesmo. Assim como Jesus, né? Sócrates é um precursor de Jesus, né? Os grandes sábios, grandes seres que deixaram o seu legado aí no bem, são precursores de Jesus. Aí Jesus vem e fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Isso não se trata de nos conhecer? A verdade sobre quem? Sobre o outro? Ou sobre o que vai na minha alma? É o meu autoconhecimento, é o autoconhecimento. E Sócrates, trazendo então essa frase mais completa aqui, conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo. Se aquilo que você procura, olha, se aquilo que você procura não encontrar primeiro em você, não encontrará em lugar algum. É o autoconhecimento. Eu procuro algo que, sem ter noção, respostas diante do mundo, da vida, sem ter noção que o caminho que eu devo fazer é este caminho inverso, voltar para mim mesmo e conhecer o meu processo de vida, o que eu penso, sinto e como eu ajo, diante do que eu penso e do que eu sinto, né? Para não sermos tão impulsivos, a gente precisa fazer esses inventários e captar o que é meu e o que é do outro. Aqui já foram comentadas as 5 que eu li. Vamos lá na seguinte, que é mais rapidinho. Então, Emmanuel traz, libera a capacidade de compreender e perdoar com o que o Criador nos dotou a cada um
para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que te vês não te cause desequilíbrios. Seguindo, não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir o próximo trabalhando um tanto mais. Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em nós. Vocês já pensaram na confiança de Deus? Se Deus confia em nós ou não? Já pensaram sobre isso? Deus, aqui Emmanuel está afirmando. Confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em nós. Então, vamos tomar isso como uma verdade? Se Ele é o nosso Criador, Ele não ia criar qualquer coisa. Faz sentido? Ele nos criou como criou, selando em nós um propósito para a gente viver aqui. E quando o nosso propósito é o mesmo do dele, maravilha, né? Nós estamos caindo, entrando nas graças de Deus, confiando quando há um chamado interno. Quando nós sentimos um chamado interno, seja para tomar decisões, para fazer qualquer negócio na vida, nós confiamos nesse chamado interno, nós confiamos em Deus. E vamos esperar, né? No momento certo, sem sermos impulsivos em resolver as coisas muito rapidamente, sem refletirmos primeiro na vontade de Deus, né? O que diz as Escrituras, o Evangelho. Então, aqui, eu já falei o final, tá? Essa parte foi o finalzinho, é para não perder isso. Então, aqui voltando, né? Liberar a capacidade de compreender, perdoar. De novo, o perdoar ao próximo é mais fácil do que o auto-perdão. Então, vamos deixar o chicotinho de lado, né? Então, compreender, perdoar com o que o Criador nos dotou a cada um. Então, mesmo compreender, gente, muitas vezes a gente não tem condição de compreender nem de entender o funcionamento do outro. Cada um não é um ser único, nem o outro se conhece para se compreender, né? Às vezes o outro compreende melhor do que si mesmo, do que a gente mesmo, né? Então, mesmo sem compreendermos, aceitemos a vulnerabilidade do outro e aceitemos a nossa também. Aceitemos. O que nós podemos fazer para modificar as coisas que compete ao outro, né? Não vamos acreditar aqui na sequência, porque isso nos causa desequilíbrio, para que essa dificuldade, esse desafio, que é aceitar muitas vezes alguma situação que está aqui, mas não compete a nós, né? Resolver as situações, e muito menos em compreender e entender. Não é às vezes o entendimento, mas é uma tomada de decisão de você, eu estou com você para o que der e vier, mas esteja atento para o que der e vier, mas quando tudo está sendo alinhado dentro do combinado, gente. Não é aceitar tudo assim, não. Foi combinado algo, foi firmado algo, vamos, né? Se houve mudanças, vamos conversar, dialogar e haver uma nova alteração aí, né? Porque as coisas mudam, sim. E como nós fomos lá atrás, há um ano atrás, a gente já é outro hoje. Até ontem eu era uma, hoje já veio novas informações, novos insights, novos pensamentos, sentimentos, emoções. Então vamos, para que não percamos o nosso equilíbrio e nem o do outro, porque o meu desequilíbrio vai também vai para o outro, né? Lembra lá do comecinho? O que sentimos, os desafios que estamos vivendo vai sim gerar ao nosso redor, no nosso meio,
um desequilíbrio. E a tendência nossa dentro de um lar, por exemplo, esse desequilíbrio é onde todo mundo vai. Não é aquele que está bem lá no topo, não, com a mente boa, bacana. Aquele lá já nem mora mais junto. Deixou lá os que estão nos emaranhados, porque não está na mesma energia, na mesma frequência. Não vai se jogar no abismo também, porque os outros não estão querendo sair desse abismo. Então, estão tão enrolados na sua própria história e cada um como uma simbiose ali, cada um conectado com o outro, que não, aquele que está lá embaixo, os outros caem também, não é aquele que está lá em cima. Enquanto continuar no mesmo ambiente, é preciso de muita oração, gente. É preciso de muita oração. Não é excluir ninguém, não é abandonar ninguém. Tá junto? Tá junto. Vamos ver o que de melhor. Por isso que não dá para a gente tomar decisões na vida sem falar com Deus. Porque aí nós corremos mais margem de chance de acertarmos quando Deus está no nosso coração e nos nossos assuntos a serem resolvidos. E aí, Emmanuel diz: não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Se está justificando, estou cansado, estou doente, não vou trabalhar. Já pensou, o Du não está aqui hoje, o centro fica fechado? O Du está, não vou, está chovendo, depois o sol apareceu, né? Então, assim somos nós. Não nos queixarmos, sermos queixosos. Se eu não estivesse aqui hoje, eu estaria lá perto de Itu, em Pirapitingui, que todo mês a gente vai para fazer uma visitação no Vale dos... O Vale é como um bairro grande, uma cidadezinha ali, onde os rancenianos vivem, né? Eles não têm mais família para eles serem levados, entregues à sua família. Eles vivem ali até morrer, eles já estão curados, não tem risco de passar, transmitir a lepra, a antiga lepra, então eles vivem ali e a alegria deles é receber visitação. E pode fazer sol e chuva que a gente está lá, o grupo está lá. Hoje eu não tive como ir, mas o grupo está lá. E só por conta de outros compromissos aqui, a gente faz, né, de volta e meia tem um ou outro que tem compromisso e não acompanha o grupo, mas é religiosamente, uma vez por mês estamos lá. Então, não tem justificativas. Tem pessoas que vão mesmo ali, né, andando de passinho em passinho, mas chega lá. E aí, fala Emmanuel, auxiliar o outro desinteressadamente, sempre a base de qualquer melhoria, auxiliar o outro para melhorar alguma situação. Eu trago aqui, né, diante do sentir de cada um. É cada um se perguntar, gente, se aquilo que eu estou desejando tocou meu coração de ajudar, se eu estou realmente ajudando essa pessoa ou se eu estou atrapalhando. Vocês já pensaram sobre isso? Nem toda ajuda é ajuda de fato? Eu estou tirando a força do outro? Quando eu faço algo que é da competência do outro fazer, o outro não faz, porque não quer, porque está sem força, está doente, ou está, de certa forma, ali não disponível para fazer, eu vou lá e faço. Eu não espero o outro ficar bem para fazer a parte que eu compete. Eu vou lá e faço. É que nem educar uma criança. Vai lá, tira os brinquedinhos, vai ensinar desde criança, né? Tira os brinquedos, brincar, agora vamos organizar. A criança enrola, alguns já fazem na hora, outros não. A criança enrola e não faz. Aí vai lá o adulto, ou o pai ou a mãe, brigando, discutindo. Vocês não fazem nada que eu peço, né? E já vai tirando as coisas do lugar. Lógico, eles vão repetir isso. Já sabe que se eles enrolarem, vai lá alguém e faz. Está dando força para essas crianças persistir? Essas crianças também, tem uma criancinha aí em nós, tá? Essas crianças fomos nós também, lá atrás. Então, se os nossos pais agiam assim, eles nos tiraram um tantinho de força para a gente ir para a vida e fazer a nossa parte.
essa criança está aí, em algum lugar em nós, que nos impede de criar mecanismos e força para ir para a vida. Porque lá atrás alguém falou para mim, você não faz nada que eu peço, ou você não faz nada direito, porque por isso que eu faço por você. E aí eu cresço com aquela criança ali que escutou aquilo e ela vai levar aquilo como uma verdade para a vida adulta e vai ter dificuldade até ela começar a se tratar e se cuidar. Vem na casa espírita, tem esclarecimento, faz atendimentos psicológicos, terapêuticos para eliminar tais traumas ou emoções, né, que saíram fora ali do contexto. Então, que nós possamos cultivar o respeito a nós mesmos, o autorrespeito, né, gente? Por que esse respeito? Porque se eu não me trato bem, quem é que vai me tratar bem? É a energia. O outro vai estar captando a forma como eu me trato de forma vibratória e energética. E vai fazer o quê? Mesmo que o outro queira fazer diferente, nos tratar diferente, não consegue. E se sente culpada por isso, por não conseguir. Mas por que isso? Nada justifica, tá? Mas do jeito que eu me trato, o outro vai, consequentemente, me tratar. Então, se nós estamos insatisfeitos com a forma que alguém nos trata, observe, né? Observemos como é que eu estou me tratando. Não se trata do outro. Se trata de também quando o outro me trata da forma como trata, eu já vou logo apontar, mas a você, olha o jeito que você me trata, isso e aquilo, justificando. Não, o jeito que o outro me trata é ressonância minha. Eu é que estou com a energia de ser tratada dessa forma. Então, o outro é lei de causa e efeito, é a identificação com o universo, né? Como é que eu ajo. Então, eu não estou agindo comigo com respeito, e sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. É isso, se autorrespeitando, se desenvolvendo o autoamor, autocuidado, autocompaixão, primeiro a gente, depois ao outro. Assim eu me capacito também para também tratar dessa mesma forma ao outro. Se eu não me trato bem, eu também não vou tratar bem o outro. E assim a coisa vai num círculo vicioso. E finalizando, de novo, confiemos em Deus, né, gente? Confiemos em Deus porque Ele nos ajuda. Ele nos auxilia nas questões aí que a gente deve modificar e transformar em nós. E cada um vai ter que fazer o seu trabalho. Ok? Alguma colocação? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu queria ouvir o que mais tocou a vocês aqui. Quem gostaria de falar? Para a gente poder encerrar. Oi? Alguma pergunta? Não? Então tá bom. Qualquer coisa, só falar comigo também depois, tá bom? E nós vamos finalizar. Cadê a nossa... Ela tá vindo? Eu vou começar aqui, então, enquanto ela chega, né? Para finalizar esse trabalho aqui no salão e depois ir para o passe, com a oração da serenidade. Vocês conhecem? Para a gente sair daqui serenos, mais serenos, né? Essa oração, ela é utilizada muitas vezes nos lugares onde fazem atendimentos de grupos anônimos para tratar, né, do alcoolismo, dos adictos, do emocional. Então, essa é bastante utilizada. É onde nós... Vem cá, minha flor. É onde nós rogamos a Deus a serenidade necessária. Eu peço que antes vocês respirem profundamente. Respirem para vocês trazer essa oração no coração de vocês, tá bom? Então a gente roga a Deus a serenidade necessária
para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Nós pedimos a Deus coragem para modificar as coisas que nós podemos. E pedimos ainda a sabedoria para distinguir quando nós devemos aceitar algo e com serenidade, não basta só aceitar, mas é aceitar serenamente o que eu não posso modificar. E a coragem para modificar o que eu posso. E o que eu posso modificar? Aquilo que é meu, aquilo que eu tenho a condição de adentrar nesse universo interno. E aceitar serenamente tudo que está fora de mim, que eu não tenho controle disso. E permitir que cada um faça o seu papel. Aceitar serenamente o que eu não posso modificar. É aceitar que eu não posso modificar o comportamento do outro, as atitudes do outro. Eu posso ter um movimento interno de acolher, porque não me pertence, mas mesmo assim eu não vou revidar se for algo negativo. É acolher aquilo e, finalizando, distinguir quando é que eu tenho que aceitar e quando eu devo ter coragem e me posicionar, né? E mesmo aceitando algo, eu posso me posicionar sim, né? Quando algo está muito fora de uma realidade. E assim eu encerro aqui a minha fala e a nossa amiguinha faz a prece final, faz a prece. Só um agradecimento. Só um agradecimento. Só um agradecimento. Então tá. Eu também agradeço a você mais uma vez por estar aqui Obrigada. conosco. Agradeço a cada um de vocês por ter o coração tão bons e vir aqui ouvir a nossa amiga. E que cada um possa sair daqui bem melhor do que adentrou. Que a paz do nosso Senhor esteja sempre no coração de cada um e nas suas casas também. Que a paz da Nossa Senhora se encha os seus lares de amor, de carinho, de fraternidade. E que essa nossa casa esteja sempre cheia de amor para nos receber toda vez que aqui adentramos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Nossa Mãe Santíssima. Obrigada aos nossos amigos protetores queridos, que nos auxiliam a todo momento. Que assim seja e tenhamos toda uma semana de paz. Obrigada.